Você já deve ter utilizado alguns medicamentos, seja para tratar uma doença, aliviar algum sintoma, de forma profilática, as vacinas, por exemplo, ou ainda como método auxiliar de diagnóstico. Mas você já se perguntou como que um medicamento, após ser administrado, ser absorvido pela circulação sistêmica, distribuído por todo o organismo, consegue chegar exatamente no local onde ele irá exercer o seu efeito? Eu sou o professor Luiz Amarante e na nossa videoaula de hoje nós vamos estudar os fundamentos da farmacocinética para entender como que o medicamento é transportado através do organismo. Assim, a farmacocinética descreve o movimento das drogas através das membranas biológicas, tecidos e órgãos, e também as alterações químicas sofridas por suas moléculas, desde sua administração até a excreção. Um fármaco, após ser administrado, pode ser absorvido, e neste caso nós temos um efeito sistêmico, mas o efeito também pode ser local, quando não há absorção do medicamento. A absorção se caracteriza pela passagem da droga do local de administração para a circulação sistêmica. Portanto, se não há essa passagem, ou seja, penetração do fármaco na circulação sanguínea, nós não podemos falar que houve absorção. Desta forma, medicamentos administrados por via intravenosa e intraarterial, apesar de apresentarem uma biodisponibilidade, conceito que nós vamos ver mais tarde, de 100%, nós não podemos falar que eles foram absorvidos. Isso não significa que eles não farão efeito. A intensidade e a velocidade de absorção de fármacos depende de uma série de fatores. Primeiramente, da forma farmacêutica e da via de administração escolhidas, mas principalmente de sua solubilidade. Desta forma, fármacos lipossolúveis são melhor absorvidos quando administrados por via enteral, ou seja, quando são absorvidos pelo trato gastrointestinal. E, nessa região, o principal mecanismo de transporte de substâncias através de membrana e de absorção é a difusão lipídica. Isso porque, para atravessar a membrana citoplasmática dos capilares sanguíneos, o fármaco precisa se solubilizar na membrana, que, como você sabe, é lipoproteica. Já os fármacos hidrossolúveis são melhor absorvidos quando administrados por via intramuscular ou subcutânea, pelo processo de filtração através dos poros aquosos transmembrana. Esses poros são estruturas proteicas que atravessam a membrana e permitem a passagem de água e de substâncias nela dissolvidas. Por isso, o fármaco deve ser hidrossolúvel, mas também há uma limitação no tamanho molecular, como nós vamos ver. A solubilidade de uma droga depende de seu grau de ionização. Para facilitar muito, nós vamos considerar que quanto maior o grau de ionização de uma substância, mais hidrossolúvel ela é. Assim, moléculas ionizadas são hidrossolúveis e aquelas moléculas com um grau de ionização menor tendem a ser mais lipossolúveis. Após ser absorvida, a droga ou permanece na circulação sanguínea, como é o caso dos compostos iodados, muito úteis nas tomografias contrastadas, ou são distribuídas pelos vários órgãos e tecidos do organismo, de acordo com características químicas de suas moléculas. Podemos conceituar a distribuição das drogas como a sua transferência da circulação sistêmica para o líquido intersticial e intracelular dos vários órgãos e tecidos. A droga presente na corrente sanguínea também atinge o fígado, e neste órgão ela sofre um processo que nós vamos chamar de biotransformação,
ou metabolismo. É interessante dizer que, quando o medicamento é administrado por via oral, antes de atingir a circulação sistêmica, ele atinge a circulação porta-hepática e vai diretamente para o fígado, sendo biotransformado antes de ser distribuído. Neste caso, a biotransformação recebe o nome de efeito de primeira passagem, porque a molécula química do fármaco atinge primeiro o fígado e é biotransformado. Logicamente, o fígado tem uma capacidade de biotransformação limitada. Alguma parcela do medicamento é biotransformado, outra não. Mas tudo isso vai ser visto com muita calma. A biotransformação é o processo pelo qual a droga sofre alterações químicas, principalmente, mas não somente no fígado, com a formação de metabólitos com atividade farmacológica, que nós chamamos de bioativos, ou em metabólitos inativos. À medida em que o sangue perfunde o fígado, uma parte da dose do fármaco administrado é biotransformado, volta para a corrente sanguínea e é excretada. A parte não biotransformada normalmente é redistribuída, reabsorvida, volta para o fígado, é biotransformado num processo contínuo, até que nada mais do fármaco esteja presente na corrente sanguínea. Isso desde que o medicamento seja administrado em dose única. Mas vamos aprofundar os conceitos de absorção de medicamentos, como a transferência da droga do local de sua administração para a circulação sistêmica. Mais uma vez, logicamente, quando a via de administração é intravenosa ou intraarterial, nós não podemos falar que houve absorção, pois a droga é injetada diretamente na circulação sanguínea. Não há o processo de transferência do local de administração para a circulação sistêmica. Mais uma vez, a biodisponibilidade é 100%, mas a absorção, aqui nós não podemos usar este conceito. Para serem absorvidas, as moléculas das drogas precisam atravessar membranas biológicas, dependendo da via de administração, como, por exemplo, o epitélio estratificado da pele, o epitélio pulmonar, o epitélio do trato gastrointestinal, as membranas de células musculares e, por fim, os capilares sanguíneos. Isto ocorre pelos mecanismos de transportes de substâncias por membranas biológicas. Estes mecanismos são a endocitose, a filtração através dos poros aquosos transmembrana, o transporte ativo, a difusão facilitada e também a difusão lipídica. Estudar a absorção das drogas de acordo com suas vias de administração. A absorção através da pele e mucosas acontece quando administramos medicamentos de uso tópico, transdérmico, transvaginal, sublingual, otorrinolaringológicos e oftalmológicos. Aqui eu abro um parênteses para dizer que quando administramos um medicamento de uso tópico, normalmente nós não desejamos um efeito sistêmico. O efeito que nós desejamos é local. Mas existem situações que, apesar de administrarmos o medicamento sobre a pele, medicamento de uso tópico, ele acaba por causar um efeito sistêmico, desejável ou não. Devido à pele ser um órgão formado por múltiplas camadas e ainda possuir um tecido queratinizado, dificilmente um medicamento é absorvido quando administrado sobre a pele, medicamento de uso tópico. Por outro lado, através das mucosas, como a mucosa do assoalho bucal, a absorção é bastante rápida. Tanto a pele quanto as mucosas são relativamente impermeáveis à maioria dos íons e das substâncias hidrossolúveis. Por outro lado, substâncias lipossolúveis
tem uma melhor absorção, principalmente através das mucosas. Apesar de medicamentos de uso tópico normalmente não exercerem efeito sistêmico, nós devemos ter alguns cuidados especiais. Por exemplo, cosméticos e fármacos de uso tópico podem sim exercer uma ação sistêmica, principalmente quando a pele está muito hidratada. Sabe quando você fica muito tempo no banho e a pele fica até meio grumosa? Se você usar, mesmo que seja um cosmético logo após, a possibilidade de absorção é maior, porque a superfície de contato e a superfície absortiva, logicamente, aumentou. Ainda, contato com solventes orgânicos, como por exemplo o álcool. Lavar a mão com álcool a 70%, né, como nós temos feito muito agora diante da pandemia, pode aumentar a absorção de drogas pela pele e mucosas. Aqui eu chamo a atenção, não obstante ser muito importante os cuidados com a saúde, principalmente nesse momento, manter as mãos sempre limpas, cuidado com o exagero. Se você retirar o tecido protetor da pele, como a queratina, você pode, muito antes de impedir a penetração de um micro-organismo, favorecê-la. Tome cuidado com isso, principalmente se você for usar algum medicamento após o álcool, né? Seja ele em gel, um álcool em spray. Além disso, ferimentos na pele e nas mucosas também aumentam a absorção. Se você tem um corte, por exemplo, nas mãos ou em qualquer região, e sobre esse corte passar um medicamento, uma pomada, um gel, um creme, o princípio ativo ali absorvido terá uma facilidade muito maior de atingir o tecido subcutâneo, onde estão os vasos sanguíneos, e serem efetivamente absorvidos. A vasoconstrição local diminui e muito a absorção de medicamentos quando administrados sobre a pele ou até mesmo por via subcutânea. É por isso que nós utilizamos vasoconstritores juntamente com anestésicos quando precisamos fazer uma sutura. Nós já falamos sobre isso, mas a hidratação prolongada também aumenta a absorção. Sabões aumentam a absorção por alterar a estrutura da queratina de alfa para beta. Solventes orgânicos, repetindo mais uma vez, o álcool, por exemplo, aumentam também a absorção por removerem a camada lipoproteica, tornando a pele mais permeável. Vamos falar agora um pouco sobre a absorção pelo trato respiratório. É uma via onde ocorre rápida transferência da droga do ar alveolar para a corrente sanguínea. Isso nós chamamos de absorção. É uma importante via de entrada de substâncias tóxicas. Além disso, é útil para a administração de medicamentos quando se deseja o tratamento de alguma doença do sistema respiratório. Nós vamos ver futuramente, por exemplo, o uso de broncodilatadores, normalmente através de bombinhas ou de inalação. A absorção acontece através do trato respiratório. Uma importante limitação da absorção de substâncias pelo trato respiratório é o tamanho das partículas. Partículas maiores que 5 micrômetros são retidas na região nasofaríngea e removidas por processos mecânicos de limpeza do nariz, como o espirro. Partículas menores que 5 micrômetros são retidas na região traqueobronquiolar e eliminadas juntamente com o muco. Quando se trata de gases e substâncias voláteis, essas substâncias, quando hidrossolúveis, são parcialmente retidas pela mucosa nasal devido à presença de água. Já as substâncias lipossolúveis são melhor absorvidas através do processo de difusão lipídica. A via subcutânea e intramuscular são importantes vias de administração de medicamentos. Nessas vias, a absorção acontece diretamente pelos vasos sanguíneos e linfáticos, de forma rápida e muito eficiente. Os mecanismos de absorção de drogas, quando administradas por via subcutânea e intramuscular,
são a filtração e a difusão lipídica. Drogas hidrossolúveis, logicamente, têm uma facilidade muito grande de se dissolverem no líquido intersticial e assim serem filtrados e penetrarem na circulação sistêmica. Por outro lado, a droga, quando é lipossolúvel, ela normalmente forma bolsões, se deposita no tecido muscular e lentamente será absorvida por difusão lipídica. Nós podemos usar essa informação para acelerar ou diminuir a absorção de medicamentos administrados principalmente por forma, ou melhor, por via intramuscular. Nós usamos isso, por exemplo, para a penicilina. A penicilina cristalina ela é bastante hidrossolúvel. Quando administrada por via intramuscular, ela tende a ser absorvida muito rapidamente. Mas nós usamos uma estratégia farmacocinética, ou melhor, farmacotécnica, para contornar isso. Nós transformamos a penicilina em uma substância insolúvel em água, ou seja, mais lipofílica. Assim, quando administrada por via intramuscular, ela tende a formar um depósito, sendo absorvida lentamente. Isso permite que uma única injeção de penicilina possa atuar no organismo entre 15 a 21 dias. Essa é uma boa estratégia farmacotécnica para retardar a ação do medicamento e proteger o nosso paciente por mais tempo. Falaremos agora sobre a absorção de drogas administradas por via oral, ou seja, absorvidas pelo trato gastrointestinal. A via oral é a principal via de administração em humanos. Isso porque os medicamentos, quando industrializados para serem administrados por via oral, são mais baratos, o prazo de validade é maior, não precisa de um profissional especializado para administrar o medicamento, apesar que precisamos sempre muito cuidado, principalmente com idosos ao usarem medicamentos. Além disso, é uma importante via de ingestão, seja acidental ou intencional de agentes tóxicos, e aí nós podemos incluir também um medicamento. Alguns fatores favorecem a absorção de drogas pelo trato gastrointestinal, como, por exemplo, a presença de microvilosidades intestinais, que aumentam e muito a área absortiva. Além disso, nosso intestino possui uma rica circulação sanguínea e é especializado na absorção de nutrientes. Com isso, medicamentos, quando administrados por via oral, tendem a ser bem e extensamente absorvidos, quando possuírem, logicamente, lipossolubilidade suficiente. Um outro fator que favorece a absorção é o ciclo enterhepático, que é a reabsorção de substâncias já excretadas com a bile, na forma conjugada, que em contato com micro-organismos intestinais voltam à forma absorvível. Alguns fatores podem retardar e diminuir a absorção de drogas pelo trato gastrointestinal, como, por exemplo, a presença de alimentos no estômago e duodeno. Mas isso não é uma verdade em 100% das vezes. Alguns fármacos têm inclusive a absorção aumentada na presença de alimentos, principalmente gordurosos. Por outro lado, íons metálicos podem se complexar com fármacos e diminuir a sua absorção. Esse é o motivo pelo qual os antibióticos da classe das tetraciclinas não devem ser administrados juntamente com leite ou alimentos que tenham íons bi ou trivalentes. Mas cuidado! Nem todos os medicamentos estão proibidos de serem administrados com leite. Outros, sim, mas isso depende de cada um. Nós vamos ver isso caso a caso. E com relação à motilidade gastrointestinal? Quanto maior a motilidade do intestino, menor a absorção de drogas. Isso porque a molécula química da droga
ficará menos tempo em contato com as regiões absortivas da mucosa intestinal. Por outro lado, o esvaziamento gástrico, quanto menor o seu tempo, ou seja, quanto mais rapidamente o medicamento sai do estômago e atinge o intestino, melhor para a sua absorção. Por outro lado, no caso de gastroparesias, ou seja, quando o estômago tem um tempo de esvaziamento aumentado, a presença do medicamento por muito tempo, juntamente com o suco gástrico, pode levar a uma destruição do fármaco e, com isso, diminuir a absorção. Nós já falamos sobre o efeito de primeira passagem, mas vamos repetir. Isso acontece quando as drogas são absorvidas pelo trato gastrointestinal e antes de serem distribuídas, elas sofrem inativação ou não, ou até mesmo ativação, pelas enzimas hepáticas. Seja como for, isso diminui a biodisponibilidade da droga, pelo menos na forma como ela foi administrada. Apesar da boca e do assoalho sublingual fazerem parte do trato gastrointestinal, a absorção nessa região é um pouco diferente. Ela acontece por via transmucosa. Não há efeito de primeira passagem. Também não há inativação pelo suco gástrico. A região logo abaixo da língua é ricamente vascularizada, o que leva a uma absorção muito rápida de fármacos quando administrados por via sublingual. Entretanto, é muito difícil alguém colocar um comprimido sob a língua e não salivar e engolir essa saliva. Então, logicamente, parte do medicamento será absorvido pelo trato gastrointestinal. E quando administramos um supositório que é absorvido pela mucosa retal? Neste caso, não há nem efeito de primeira passagem e muito menos inativação pelo suco gástrico. É uma excelente via de administração, principalmente em pacientes inconscientes ou que estejam com ânsia de vômito, um vômito incoercível. O estômago não é uma boa região para absorção de drogas, mas o seu baixo pH favorece a absorção de drogas ácidas. Mas essa mesma acidez pode degradar algumas drogas, e é por isso que, em determinadas circunstâncias, nós utilizamos cápsulas gastroresistentes. O estômago ele é uma boa região para a absorção do álcool etílico. Isso porque o álcool é um não eletrólito de pequeno peso molecular. Quando as drogas são administradas por via oral, a principal região onde elas são absorvidas é, sem dúvida, o intestino delgado, por possuir uma superfície absortiva muito grande, principalmente devido às suas velocidades. O seu pH varia de ácido a levemente alcalino, mas a velocidade de esvaziamento gástrico também pode aumentar a absorção no intestino delgado. Nós já falamos sobre isso. Quanto menos tempo a droga ficar no estômago, menos degradada pelo suco gástrico ela será, e uma maior quantidade da dose administrada chegará ao intestino delgado para ser absorvida. Bom, pessoal, hoje nós ficaremos por aqui. Nas próximas aulas, nós continuaremos com o estudo da farmacocinética e veremos a distribuição e a eliminação de fármacos. Espero vocês lá!